Ó, nham, 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 nham. Filha. Liz! Nham, 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 Oi! nham, 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 nham. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nayara Ribeiro, esse daqui é meu canal, onde eu falo muito de fotografia infantil e de estúdio. Bom, hoje eu tô aqui para mostrar um cenário para vocês que eu fiz. É um cenário que a mãe pediu exclusivamente para esse ensaio dela, que foi de raposinha. Como vocês sabem, eu disponibilizo as roupas, mas quando o cenário é muito específico, né, o tema é extremamente específico, as mamães trazem a roupinha. Esse, por exemplo, a mamãe trouxe a roupa. Eu vou mostrar um pouquinho de como que eu fiz esse cenário para vocês, do que eu me inspirei para fazer o tema raposinha. Bom, gente, o tema raposinha ele é muito no tom terra e laranja. Então eu procurei mesclar essas duas coisas com selva, porque a ideia principal desse ensaio era a gente fazer externo. Porém, tá muito frio. Eu tô com o aquecedor aqui, né? Mas tá muito frio, tá uma média de 15 a 10 graus aqui onde eu moro, agora no inverno, em julho. Então a gente optou por fazer dentro do estúdio, justamente porque tem a parte do leite, né? A parte que ela fica de tutuzinho para mexer no bolinho. Então não teria como a gente fazer isso fora do estúdio. Porque ia estar muito frio, a bebê ia ter que usar muita roupa de frio. E vocês sabem, né? Ninguém fica super confortável com 30 blusas de frio para se proteger. Então a gente optou por fazer dentro do estúdio justamente por conta do aquecedor, que dá pra gente controlar a temperatura aqui dentro. Bom, como ela me pediu raposinha, a primeira coisa que eu faço quando a mãe já tem a roupa é me manda uma foto da roupa e me manda umas referências do que você tá querendo, né? E eu não vejo problema nenhum, gente, da pessoa me mandar referências de outros fotógrafos. Assim, eu não gosto que me manda de fotógrafo da minha cidade. Por exemplo, você faz esse cenário? Não, esse cenário é do fulano, o estúdio dele, né, a 2 quilômetros daqui, você pode fazer lá, porque aí eu não gosto de copiar. Mais uma referência, olha, Ana, eu gostei desse, mas eu quero algo parecido. Eu não ligo da pessoa me mostrar. E essa mãe, ela também não dá doce para o bebê. Então a gente fez o bolo de melancia e frutas vermelhas, tá? Eu vou colocar uma foto para vocês verem no final, porque ficou muito lindo, muito, muito lindo. A mãe que trouxe, nesse caso eu não fiz o bolo, ela trouxe a melancia, as frutas vermelhas que ela queria, porque ela queria umas frutas muito específicas. Ela trouxe aquela Blood Mary, trouxe a melancia, o moranguinho, uva roxa. Então, como ela queria frutas muito específicas, aí a gente combinou, né, um valor separado do Smash, justamente por ela trazer e eu não precisar arcar com o valor do bolo de frutas, que eu já falei para vocês dele, ele até 3 vezes mais caro ele fica do que um bolo de chantilly de Smash the Cake. Então, quando é um Smash the Cake com frutas, a gente tem que colocar esse valor dentro do Smash sim, tá? Não fiquem acanhados porque, por exemplo, você tem que usar metade de uma melancia. Só metade de uma melancia aqui é uma média de R$ 30. Então você tem que comprar melancia, carambola, o morango. Sai uma média assim de 60 a R$ 70 um bolo de smash com frutas. Um bolo que é feito totalmente de frutas, né? Que a gente compra várias frutinhas para ir enfeitando o bolo. Então foi um smash de fruta. A gente também teve no final o banho de leite. Aí o que eu coloco quando eu coloco, né, a água, gente? Nesse caso a gente fez leite com água, eu coloco leite mesmo. Antigamente eu até colocava maisena, mas tem que ficar desempelotando e perde muito tempo. Eu coloco uma caixinha de leite, água quente, vou misturando com um galão de 5 litros que eu sempre compro, até chegar na temperatura ideal para o bebê. Frutas que boiam, que fica legal: morango, laranja em rodelas e limão em rodelas. Então, sempre essas frutas. Por exemplo, hoje que ela trouxe amora, né? Ela trouxe outras frutas, a gente até testou, mas nenhuma delas boia. A única que boiou mesmo foi o morango, que foi a que a gente deixou. Bom, o que eu usei no cenário, né? Como vocês estão vendo aqui, um arco de bexigas feito em verde, em vários tons de verde. Então eu usei o verde metalizado,
o verde escuro, para trazer bem essa coisa de floresta. E usei o prateado em vez do dourado, porque eu acho que combina muito mais o prata do que o dourado nesse tipo mais terroso, né? E aí, como era a raposinha laranja, eu enchi algumas bexigas em laranja neon e a gente colocou só umas bolinhas, tá vendo? Essas bexigas, gente, eu sempre coloco no final. Eu vou lá e monto meu arco desconstruído com as cores que eu quero primeiro. Que no caso foi o verde claro, o verde metalizado e o cinza, né? O cinza metalizado. Depois que eu já montei, que eu já pendurei, que já tá no lugar, aí sim que eu vou ver aonde eu vou colocando as bexigas do detalhe, que são as bexigas laranja. Aqui no canal também tem ensinando a fazer a nossa barraquinha de cabo de vassoura. Para quem não sabe fazer, para quem tem dúvida, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês verem como que eu fiz. Essa barraquinha aqui, ela foi toda feita por mim. Eu comprei 3 cabos de vassoura, né? Só tirei aquele plástico que vem em volta para deixar ela na cor crua e montei aqui. Aí lá nesse vídeo eu mostrei todos os detalhes, tem eu montando ela inteira. Aí pendurei aqui umas bolinhas, né? Pra dar um charminho. Essas bolinhas não acendem mais. Elas é muito antigas, já quebraram, já deu adeus pra mim praticamente. O fundo, gente, o fundo que eu usei é o mesmo fundo que eu usei no Smash da Alice no País das Maravilhas. Porém, ficou uma pegada bem diferente, apesar do arco e do fundo ser o mesmo, praticamente, assim, foi quase igual. Mas ficou outra pegada totalmente diferente. Eu amei. A mãe também me pediu, como a gente ia fazer externa, ela me pediu para encher bastante de planta. Então, quando eu comecei a colocar as plantas, eu não gostei porque ficou colorido. O que eu fiz? Eu investi nas graminhas. Então, vocês podem ver aqui que eu coloquei bastante folhagem. Bastante mesmo. Ó, tem aqui, deixa eu cair. Tem aqui, e como o fundo tem detalhes em vermelho, eu coloquei só as plantinhas vermelhas. E na minha opinião ficou perfeito, foi o toquezinho. Aqui também eu coloquei essas plantinhas, que eu não costumo colocar. Mas como a gente cria muito essa coisa de remeter ao lado externo, a gente colocou também. O número 1, que eu sempre deixo aqui no cantinho, né? O número 1 que era de 1 ano. Eu não uso aquele zoom grande, porque como o meu espaço aqui não é tão grande para eu dar a distância da criança, eu acho que acaba brigando com o tamanho do bebê. Então eu gosto de usar esse um pequenininho, porque eu acho que ele dá um charminho. Aonde a gente colocou o bolo de melancia, no caso a gente usou meia melancia e colocamos as frutas em cima. Eu tenho umas bolachas de madeira. Também já falei delas aqui em outro vídeo. E aí, ó, tá até molhadinha porque a gente colocou direto nela. Eu limpei, lógico, né, gente? Desinfetei tudo, né? E aí a gente colocou a metade da melancia aqui em cima e depois colocamos as outras frutinhas em cima. Então fica super rústico, super combina. Na primeira parte do ensaio, isso daqui é o assento da criança. Eu não coloco banquinho, sofazinho, essas coisas, porque eu acho que não tem nada a ver com um cenário que é para ser externo, né? Então eu uso esse daqui. Eu vou até sair da frente para vocês verem como que fica o cenário, para vocês verem que delicado. Olha, então ó, a barraquinha aberta, eu abri bastante ela para ela ficar bem baixinha. Ali atrás eu também coloquei bastante plantas. Por quê, gente? Eu já expliquei aqui para vocês. O detalhe de você usar fundo fotográfico é ele não parecer que é um fundo fotográfico. Então, como você faz para ele não parecer que é um fundo? Quando ele faz aquele corte entre o fundo e o chão, esse recorte aqui, ele fica muito em evidência. Então, eu sempre coloco objetos para tampar esse corte. O fundo aqui, gente, o fundo, né, é de elanca. Porém, o chão é de TNT. Isso daqui é aquele TNT que imita a grama. O TNT aqui eu pago R$5 o metro, que tem 3 metros. Então saiu R$15 pra mim esse chão. Aí eu coloco a placa PETG em cima, ó. Conseguem ouvir? Não sei se vocês conseguem ouvir. Mas eu coloco a placa PETG em cima e tá tudo certo.
porque ela molha, faz o que quiser na placa PETG, depois é só eu tirar, dobrar bonitinho, limpar a minha plaquinha e tá tudo certo. Bom, gente, quanto tempo durou esse ensaio? Um ensaio Smash the Cake, ele dura em torno de 1 hora e meia, tá? Não muito mais do que isso, porque o bebê começa a ficar enjoado, ele começa a ficar cansado daquele processo. Porque o Smash the Cake, ele acontece em várias fases. Primeiro, a gente faz as fotos só do bebê no cenário, com a roupinha ou a fantasia que eu disponibilizei aqui no estúdio, ou a roupinha que a mamãe trouxe. Depois a gente entra com as fotos só com a mamãe, depois só com o papai, depois papai e mamãe. Acabamos essa primeira parte, dá um lanchinho pro bebê, deixa ele mais calminho, vai trocando aos pouquinhos. Entramos com a segunda parte, que é a do bolo ou do tutu, a terceira, né? Porque a primeira é só do bebê, a segunda é foto com os pais, a terceira é a parte do bolo, que aí eu não coloco o tempo. Eu deixo o bebê, a criança, mexer de acordo com o tempo dela, eu não fico forçando. Ai, pega logo porque tem tempo pra fazer. Não, quando eu marco um Smash the Cake, eu sempre deixo 2 horas e meia, pelo menos, porque eu sei que 1 hora e meia é de ensaio e depois praticamente uns 40 minutos limpando o estúdio até o próximo ensaio. Então dá pra fazer perfeitamente. Eu sempre procuro não acelerar o processo quando a criança começa a mexer. Porque se você acelerar, ela vai se assustar, chorar e não vai fazer mais. E aí, quando a gente vê que a criança já está cansada daquelas frutas, a gente entra para o quarto estágio, que é o banho de frutas, né? Você pode fazer com água, pode fazer com leite. Tem que ter cuidado, ver se a criança não tem alergia, porque já aconteceu de eu comprar o leite e na hora que a mãe veio, a mãe falou: eu esqueci de te avisar que ele tem alergia, que ele não pode ter nenhum contato com leite. Teria que ser um outro tipo de leite, enfim. Aí a gente acabou que fez só com água mesmo. Então, hoje é uma coisa que eu sempre pergunto: a criança tem alergia a leite? Não, não tem. Então tá bom, aí eu posso comprar um leite normal. Ela tem alergia. Então, que tipo de leite que ela pode ou ela não pode? Aí a gente vê outras alternativas. Bom, gente, o cenário foi esse. Coloquem pra mim se vocês gostaram. Pra quem fica curioso pra ver como que ficam as fotos, sempre coloco lá no meu Instagram. Então, só olhar lá.